Qual é seu nome? Aurora Martínez. E seu nome? Mario Espinosa. Como era a vida de ustedes antes de manifestar a fé en este Deus vivo? Pues mi matrimonio empezó, bueno, todo empezó por mi matrimonio cuando me casé con él, porque él era drogadicto, algo que cuando yo me casé con él yo no sabía. Hasta que ya estuve con él fue cuando yo vi que él era drogadicto y borracho, o sea, alcohólico totalmente. Y pues todo eso ocasionó que en la casa pues no hubiera para comer. Yo ya tenía un bebé y él no le importaba que iba a comer el niño, si tenía pañales o si no, él no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba eran los amigos y el vicio, que él estuviera contento. Y pues eso en la casa pues no tenía, yo a veces no tenía ni para comer. A veces yo nada más le calentaba una tortillita a mi hijo para que él pudiera comer bien, y yo aunque no comía en 1 o 2 días me quedaba. Você quedava 1, 2 dias sem comer nada. Sin comer nada. E a você não lhe importava esse sofrimento, as carências que havia, que ela não tivera para comer, que tampouco tivera algo para dar para seu filho? Pues la verdad, pues a veces me importaba, pero con el mismo, las ganas de estar drogándome, de estar tomando, yo creo que pues quisiera ir a mi casa, pero yo creo que el vicio más me jalaba para estar drogándome, estar enviciándome, que ir a ver a mi familia. A lo mejor ya drogado y tomado, ya cuando estaban mis hijos allá con mi hijo y mi esposa acostados, yo decía, ¿por qué no vengo a verlos? Pero cuando estaba en el vicio y en el alcohol, decía, ¿por qué no me tomo otra? ¿Por qué no me fumo otro cigarro? O sea, se me olvidaba totalmente cuando estaba con los amigos. Y luego, pues a mí me gustaba mucho, bueno, me gustaba, yo me imagino, porque no salía de ahí, estar tomando, estar fumando, estar drogándome. Agarraba la mona y me ponía a monear y todo, y ahí me quedaba tirado. Y nadie o sea, pues ahí me quedaba, ni me acordaba, yo creo que hasta el día siguiente, o me ponía bien con marihuana, me ponía bien marihuana y me quedaba lo mismo, igual, me quedaba ahí tirado. O de repente agarraba y me ponía con la piedra, me ponía a fumar piedra según yo para ponerme y sentirme grande, pero pues ¿cuál era la situación? Que no soy nadie, simplemente por estar drogado y todo, me olvidaba de mi esposa y de mis hijos, que es difícil. Que clase de drogas usava usted? Yo me ponía con el activo, la mona, me ponía con la marihuana, me ponía con la piedra, la coca y pues con la cerveza, el alcohol. Mesclava todo? Todo, o sea, todo. Hubo un día que de tan drogado que yo estaba, me despertó la neblina, el frío de las 4 de la mañana, que estaba yo tirado en el suelo. Yo creo que si el frío no me hubiera levantado a mí, ahorita quién sabe dónde estuviera. ¿Nunca pensó en dejar el vicio? Yo creo que alguna vez lo pensé, y dije a lo mejor algún día, pero es una fuerza muy grande que no lo deja uno. Así le esté uno hablando hasta, no sé, gente más importante y te diga deja el vicio, no se va a poder, no se va a poder. Quisiera uno dejarlo, pero no se puede, o sea, no, el momento de estar ahí drogándome, fumando y tomando y haciendo todo, se le olvida a uno todo. ¿Y qué es lo que hicieron para que la situación cambiara? Pues todo empezó acudiendo a la Iglesia Universal. Todo fue el cambio porque una de mis tías pues conocía mi situación y veía mi sufrimiento y ella me invitó. Me dijo que viniera, que asistiera, que Dios iba a cambiar mi vida. Pues yo ya no creía porque yo y él ya estábamos a punto de la separación. El matrimonio ya había fracasado porque yo ya no lo quería, yo lo odiaba. Entonces yo acepté. Así que pasó a odiarlo ya. Yo pasé a odiarlo totalmente. Yo a veces ya ni quería estar con él. Cuando él se acercaba a mí, yo lo rechazaba porque yo decía, pues ¿para qué me quieres si nada más me estás haciendo sufrir? Entonces pues mejor ya olvidemos todo lo que pasó y pues cada quien por su vida. Entonces mi tía pues se fijó de mi sufrimiento y porque yo le comenté que yo ya me iba a separar, ella se acercó a mí y me invitó y me dijo que viniera, que Dios iba a cambiar mi vida. Y cuando yo llegué la primera vez, pues sí me sentí muy rara porque pues yo decía, no, ¿quién va a cambiar mi vida? No, si ni mis padres me pudieron cambiar, si mi esposo no puede cambiar, yo le digo que deje el vicio por amor y no lo deja, ¿quién más va a cambiar mi vida? Entonces cuando yo me acerqué a la Iglesia Universal, Dios empezó a transformar todo, desde primero mi carácter,
mi forma de pensar, me hizo ser una mujer fuerte, una mujer valiente, y todo eso empezó a cambiar totalmente porque Dios me transformó, y cuando Él me transformó a mí, yo empecé a pedir por mi esposo, por mi marido, porque pues yo creo que tener un hijo no era cualquier cosa, sino era algo para luchar por él, para pelear por él, porque pues por algo nos amábamos y por algo estábamos juntos. Entonces empecé a pedir por él, entré a una campaña de Israel y yo le dije a Dios, pues yo te voy a dar lo único que tengo. Si tú lo aceptas, vas a transformar a mi esposo. Y así fue, transformó a mi esposo totalmente, él ya dejó de tomar, dejó de drogarse, dejó todo, y mi matrimonio está muy bendecido. Assim que a raiz desta campanha de Israel que participou, isso um sacrifício verdadeiro com Deus, mandou a petição à Terra Santa e houve uma resposta. Foi a única maneira de sacarlo do vício, porque não queria deixar, não queria saber de seguir os caminhos de Deus, nada. No, él no aceptaba, él decía que no, que Dios, sí creía en Dios según él, pero no se entregaba a él, o sea, no quería saber nada de una religión. Él decía, yo no quiero saber nada de una religión, a mí déjame con lo que estoy y así voy a ser feliz. Pero pues al entrar en la campaña de Israel, él cambió totalmente. Él de la noche a la mañana, que le costó, sí le costó mucho, pero de la noche a la mañana dejó la droga. Así, de la nada, él ya llegaba temprano a casa. Hasta a mí se me hacía raro, ¿no? Porque yo decía, entonces sí, la campaña sí resulta, porque él dejó el vicio y llegaba temprano a casa. Lo que nunca en su vida había llegado temprano, en esos días empezó a llegar muy temprano a casa. Ya llegaba cambiado, llegaba distinto, llegaba más cariñoso. Empezó a decirme, ¿sabes qué? Invítame, llévame, o sea, quiero, ayúdame porque no puedo. Yo le dije, yo no te puedo ayudar, el único que te puede ayudar es Dios. Yo solo puedo pedir por ti, si tú quieres vas a seguir el camino que Dios te ponga, y si no, pues tu vida no va a cambiar para nada. ¿Y usted lo trajo? Sí, yo lo traje, él aceptó venir, empezó a hacer campañas para que él se liberara del vicio, empezó a hacer propósitos, los propósitos de viernes no faltábamos. ¿Y cambió? Totalmente ya algo dentro de mí, algo muy adentro de mí salió que tenía que estar bien, pues contento, ya dejar el vicio, me acordé que tenía familia y me fui, ahora sí que iba con mi familia. Dejó todas las drogas, cocaína, marihuana, crack, a piedra, álcool, dejó todo. Totalmente, dejé todo, gracias a Dios, porque pues, fue el único que me pudo sacar de ahí. ¿Y fue adicto durante cuántos años? Yo empecé la droga desde los 13 años, y ahorita yo tengo 29 años. Yo todo ese tiempo estuve metido en la droga, y pues, yo me imagino y he visto muchos amigos que no salen. Los únicos que salieron fueron, pero en una caja. Entonces, 16 años involucrado en las drogas, ¿no? Dominado por el vicio, y Jesús le liberó completamente. Completamente, me liberó. Completamente, y ahorita estoy bien, sano, ya me siento bien, consigo un buen trabajo, gracias a Dios. ¿No falta nada más en la casa? No, ya ahorita, gracias a Dios, no falta nada. Estamos bien bendecidos, gracias a Dios. Yo y mi esposa ya llevamos 10 años juntos ahora. ¿Y ya tienen para comer? No, sí, ahorita hasta me sobra para comer. Ahorita sí ya puedo comer lo que yo quiera. A mis hijos no les falta nada, tienen todo. Tenemos una casa, ya conquistamos mucho, tenemos casa, tenemos terrenos, 2 terrenos ya, y no nos hace falta nada. Así que já tem casa própria, não tem nem para comer, nem tortilha tem. Hoje tem a casa própria, hoje há abundância para comer, não falta absolutamente nada. No, gracias a Dios no falta nada, somos fieles diezmistas y con eso Dios nos ha bendecido totalmente, porque ahorita si mis hijos quieren, mamá, ¿qué se me antojó esto? Bueno, vamos y lo compramos y se los preparamos, porque Dios nos ha bendecido a gran manera, y en la casa que tenemos, mis hijos ya pueden hacer lo que quieran, porque antes rentábamos. Quanto tempo hace que estão em la fé? En la fe estamos 5 años. Hace 5 anos, 5 anos de vida. Sí, 5 años de vida, ya porque todo ya estaba muerto y gracias a Dios nos resucitó nuevamente. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, verdade? Que maravilha, não? Um matrimônio jovem, há apenas 5 anos que está em la fé, e a vida já cambiou rotundamente.
porque dejó completamente os vícios, as drogas, todo, os pleitos se acabaram, a miséria se acabou, a vida cambiou, quando ela tomou uma atitude de fé e participou da campanha de Israel, manifestou a fé neste Deus vivo e o impossível se tornou possível. Amém? Deus hizo o milagre e agora coisas mais grandes vendrão em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe bendiga muito. Muitas graças. Pode regressar a seu lugar. Mire, é a atitude de fé que cambia a vida. Amém? Quando hablamos de fé, muita gente já pensa em religião. Às vezes você invita a uma pessoa que está sofrendo, llena de problemas, se está morrendo, para que venha aqui ao Centro de Ajuda Universal, porque vamos a orar por ela, vamos a ajudá-la, e lá a pessoa já pensa, pero eu já tenho minha religião, pero não se trata de religião. Fé não tem nada a ver com religião. Me explico? Sim ou não? Fé é ação. Fé é certeza, certeza que a palavra de Deus é viva, é verdadeira e se cumpre hoje como se cumpriu no passado. Se cumpre quando a pessoa crê. Fé é vida, não é religião, é vida. A Bíblia disse no livro de Hebreus, no capítulo 11, disse que a fé é a certeza de lo que se espera. Amém? A certeza de lo que se espera, a convicção de lo que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? El justo por la fé viverá, tendrá vida por la fé. O que significa isso? Isso significa que quando você comece a andar por la fé, a viver por la fé, viver apoiado em la palavra de Deus, em las promessas de Deus, sua vida começará a cambiar. O mal já não terá mais poder sobre sua vida. O mal já não poderá mais atuar em sua vida, destruir sua vida, fazer-lhe sofrer. Quando você comece a não mais aceitar o sofrimento, o fracasso, os problemas. Desafortunadamente, a gente, em geral, é muito conformista, se resigna à situação. Pero todos têm problemas, toda a gente sofre, e eu tenho os meus também, quizás seja a vontade de Deus. Deus conhece todo, Deus sabe de todo, e se Deus quer, minha vida vai cambiar. Deus quer que sua vida cambie, pero Deus não pode fazer nada mientras você não atue na fé, mientras você não toma uma atitude de fé, porque há que tomar atitude de fé. Não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer o que está escrito na Bíblia. Você necessita tomar atitude apoiado nesta palavra, em lo que está escrito. Amém? Esta é a clave. A Bíblia nos habla sobre Ana, que era uma mulher humilhada, avergonçada, porque Ana era casada com Elcana, pero ela não tinha filhos, e porque não tinha filhos, era permitido que ele buscara a outra mulher, se unira a outra mulher, para que pudera ter família. Então, ele se casou com
Penina. E Penina tinha muitos filhos, pero Ana não los tinha. Ana vivia humilhada, e Penina ela provocava, ela humilhava, porque ela era estéril. Aunque Ana era uma mulher de Deus. Preste atenção. Ana era uma mulher de Deus. Ela cria em Deus. Era uma mulher pura, apartada do pecado, das coisas malas. Viveu uma vida recta, limpa, delante de Deus. Elcana era um homem de fé, era um levita. Elcana era um levita. Era um homem de fé. E todos os anos, conforme era seu costume, ele ia a Silo, onde estava o tabernáculo do Senhor. Porque naquela época, todavia, não havia o templo não havia. Então ele ia ao tabernáculo e não ao templo, porque não existia templo. Deus habitava no tabernáculo. E eles iam, diz aqui a Bíblia, no capítulo 1 de Samuel, que houve um varão de Ramataim, de Zofim, do monte de Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroão. Ele tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e de la outra Penina. Todos os anos, aquele varão subia de sua cidade para adorar e para oferecer sacrifícios ao Senhor de los exércitos em Silo, onde estavam 2 filhos de Eli, Ofne e Finés, sacerdotes do Senhor. E quando chegava o dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava a Penina, sua mulher, a todos seus filhos e a todas suas filhas, a cada um sua parte, para oferecer as ofrendas. Pero a Ana dava uma parte escorrida, porque amava a Ana, aunque o Senhor não lhe havia concedido ter filhos. Ele amava a Ana, pero ela não tinha filhos. Era estéril, pero isso para ele não era um problema, porque ela queria muito, ela amava muito, ela cuidava bem, ela tratava bem, pero ela se sentia deprimida, sentia que não tinha valor, sua autoestima estava por los suelos, se considerava maldecida por Deus, porque pensava que Deus não queria que ela tivesse filhos, porque era estéril. Ela sofreu demasiado, sofreu muito. E aqui disse que seu rival la irritava, enojando-la, entristecendo-la, porque o Senhor não lhe havia concedido ter filhos. Assim, a cada ano, quando subia à casa do Senhor, la irritava assim, por lo qual Ana chorava e não comia. Ela chorava e não comia, vivia chorando, vivia deprimida, triste. Elcana hasta se molestava e dizia: Ana, eu não te sou melhor que 10 filhos, por que choras? Por que não come? Pero ela sabia o que estava sentindo, o que estava sofrendo. Pero Ana conhecia a palavra de Deus, conhecia a palavra, pero não tomava uma atitude. Ela vivia em la dependência de Elcana, seu esposo, que ele se era algo, pero ela necessitava atuar sua fé, ela necessitava manifestar sua fé. Me compreende você? Você não pode viver em la dependência de nadie. Você não pode viver na dependência de seu marido,
de sua mulher, de seus padres, seus filhos, do pastor, do bispo. Me compreende você? Você necessita viver em la dependência de Deus. Amém. Aunque Ana conhecia o caminho, ela não hacía nada. Ela não tinha filhos. Era estéril, porque sua fé era estéril. Me explico? Sua fé, ponga atenção, sua fé era estéril. E por isso ella era estéril. Se você tem uma fé estéril, você não vai ter uma vida de qualidade. Você não vai ter uma vida buena, cômoda, próspera, feliz, em paz. Não. A fé tem que ser de qualidade, para que a vida seja de qualidade. A fé não pode ser estéril. Quando Ana despertou a fé e tomou a decisão de fazer um voto com Deus, buscar a Deus, ir ao tabernáculo para fazer seu voto com Deus e oferecer a Deus uma prova de sua fé, oferecer a Deus seu sacrifício. A partir daquele momento, a situação de Ana cambiou. Amém? Disse aqui, no versículo 9, que se levantou Ana, depois que houve comido e bebido em Silo, e mientras o sacerdote Eli estava sentado em uma silha junto a um pilar do templo do Senhor, ella, com amargura de alma, orou ao Senhor, e orou abundantemente, e isso voto. Amém? Preste atenção, aqui está a clave, e você necessita compreender isso. Mientras não lhe caiga el 20, você não pode cambiar de vida. A você pode lhe gustar venir à igreja, escutar as orações, as canções, os testemunhos, escutar a palavra de Deus. Você ora, você chora, você pede, pero mientras você não tome uma atitude de fé e não haga um voto, um compromisso com Deus, não haverá uma resposta, não haverá um câmbio em sua vida. Me explico? Me explico? Você me compreende? Estou sendo claro? Você pode estar aí sentado, você pode ser uma pessoa muito buena, como Ana era, não tinha vícios, não se drogava, não era alcoólica, não se prostituía, não estava no pecado, não fazia nada de malo, pero não actuava a fé. Me explico? Está claro, sim ou não? Não actuava a fé. Quando ela se cansou da situação e ela lutou por seu problema, ela atuou a fé, e isso voto com Deus. Aí Deus escutou seu clamor, escutou sua oração e lhe respondeu. Amém? Era isso o voto dizendo: Senhor de los ejércitos, se te dignares mirar a la aflicção de tu sierva, e te acordares de mim, e não te olvidares de tu serva, se não que deres a tu serva um hijo varão. Mire usted, ela estava tão
segura de lo que estava haciendo, porque estava haciendo com sinceridade, verdade. Ela não pediu apenas um hijo, ela pediu um hijo varão. Amém? Ela queria um hijo varão, porque naquela época, não, as mulheres não tinham muito valor. As mulheres, sabe, quando nasceu uma mulher, alguém dizia: ah, nasceu uma mulher, ah, que bueno. Mas quando nasceu um varão, hacían uma festa. Hacían festa, porque os varones eram os provedores de la casa, eles defendiam, iam à guerra, era algo muito especial, e ela queria a cura, ela queria ter filhos, pero não queria um filho varão, para dar alegria a sua casa, a seu marido. Ela determinou, definiu o que queria, um filho varão. Se te dignares mirar a la aflicção de tu serva, e te acordares de mim, e nem te olvidares de tu serva, senão que deres a tu serva um filho varão, eu lo dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e não passará navarra sobre a sua cabeça. E naquele momento que ela ofereceu este sacrifício, seu próprio filho, no que ela mais queria, ela ia renunciar. Mire usted, no que ela mais anelava, ela ofereceu a Deus, ofereceu, para que este filho crescera en el templo, crescera allá em la casa de Deus, crescera em la presença de Deus. Ela não ia ter o gosto, o prazer de cuidar de seu filho. Quando ele fora destetado, isso, as madres, não, naquela época, não, os hebreus davam de mamar ao bebê hasta os 3 anos, hasta os 3 anos. Depois de los 3 anos, já não davam mais de mamar ao bebê. Então, ela ia ter aquele ninho com ela apenas por 3 anos e nada mais. Em la melhor época, em lo melhor, quando já tinha um pouco mais de entendimento, todo estava mais gracioso, não é verdade? Porque mientras está um bebito, não, só dá trabalho, não é verdade? Só o trabalho, não? Quando chega assim, aos 3 anos, aí já juega, já brinca, já habla, sim ou não? Já é uma coisa linda, maravilhosa, sim ou não? Não é verdade? E ela ia renunciar a isso, e de los 3 anos em adelante ia a crescer em outro lugar, no Conélia. Foi para ela um verdadeiro sacrifício. Ela lo hizo por la fé. Amém. Deus escutou seu clamor. E quando ela regressou, então se acostou com seu esposo Elcana, e naquela mesma noite ela concebeu. Amém. E naquela mesma noite ela concebeu. Deus hizo o milagre em sua vida. Ela foi completamente curada, porque aquele filho que ela puso por nome de Samuel foi o primeiro de muitos filhos que ela teve. Amém. Foi o primeiro de muitos que ela teve. Deus hizo o milagre. E aquele filho foi algo que trajo alegria para aquela família, porque Samuel foi juiz
em Israel. Ele foi um homem de Deus, ele juzgava a Israel. Foi um grande homem de Deus, um profeta de Deus. Ele hasta abriu uma escola de profetas para preparar a homens de Deus para servir a Deus. Ele teve o privilégio de derramar azeite sobre a cabeça de Saul e ungiu a Saul como rei. E depois ungiu a Davi e consagrou a Davi, ungiu a Davi como rei em Israel. Amém? Foi muito usado por Deus. Deus não lhe deu qualquer coisa, lhe deu um filho temeroso, fiel. Amém? Que serviu a Deus todos os dias de sua vida com total temor e fidelidade. Graças a Deus. Amém? O problema de Ana foi resolto quando ela atuou a fé, quando ela hizo voto. E quando você atue a fé, quando você haga um voto com Deus, quando você não esteja mais conforme a situação que está vivendo, resignado aos problemas, e dê um basta na situação, sua vida vai cambiar. Amém? Sua vida vai cambiar. Ana, ela tinha informação de Deus, ela conhecia a história de Abraão, ela conhecia a história de Abraão, ela conhecia a história de Isaac, de Jacob, homens que sacrificaram para Deus, homens que puseram por obra a palavra de Deus. Ela conhecia a história de José, ela conhecia a história de Moisés, ela conhecia a história de Josué. Amém? E quando ela decidiu a ser o mesmo que eles, a situação cambiou. Amém? E quando você decida ser o mesmo, quando você haga um voto com Deus, você que tem um problema grande em sua vida, um problema grave, um problema que ele aflige, que ele agobia, que ele angustia, que ele humilha, você que tem um rival, ela tinha uma rival, Penina era sua rival, e todos temos um rival em nossa vida, sim ou não? Você não tem um rival? Quizás seu rival seja um problema que você está vivendo em sua casa, em sua família. Seu rival quizás seja a outra mulher que está sacando seu marido da casa, está alejando o marido da casa. Quizás seu rival se é um problema espiritual, um tormento espiritual, aí um demônio dominando sua vida, e você vive sempre deprimido, angustiado, vazio. Este rival só vai sair de sua vida quando você haga um voto com Deus. Amém? Esta é minha fé, esta é a fé, esta foi a fé de Ana. E esta tem que ser sua fé, se você quer cambiar. Porque se você não toma uma atitude, você hasta pode ser salvo, você pode ser perdonado de seus pecados, receber a salvação, passar a eternidade com Deus. Pero mientras esteja neste mundo, você vai estar gemendo, sofrendo, triste, deprimido, com fracassos. Por suposto que o reino de Deus é nossa meta principal, é o blanco. Amém? Pero mientras cheguemos allá, estamos aqui, sim ou não? Verdade que sim? Mientras cheguemos allá, estamos aqui, estamos neste mundo,
E que? Vamos a viver uma vida triste, de miséria, de fracasso, de problema? De nenhuma maneira. Deus não quer isso. Jesus vindo para dar vida, e vida em abundância. Pero você tem que manifestar a fé que você traz dentro de você. Não basta estar aqui cantando, orando, adorando a Deus. Você necessita manifestar a fé. Amém?